Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 19 de agosto de 2020, com um grande prazer que a gente retoma as nossas atividades do seminário online de Economia Industrial e da Inovação, desta vez com a apresentação da Vanessa, né? Vanessa Parreira de Oliveiras. Vanessa fez doutorado aqui na Instituto de Economia da Unicamp sob minha orientação. A Vanessa vai apresentar um trabalho intitulado Uma investigação sobre fatores direcionais, os drivers, dos relacionamentos bidirecionais de pequenas e médias empresas brasileiras com universidades, institutos públicos de pesquisa. Tá? Eu agradeço bastante a presença da Vanessa, a disposição em fazer a apresentação, e eu agradeço a presença de todos nesse mais novo evento. As regras são as de sempre, tá, pessoal? A Vanessa vai fazer uma apresentação de em torno de 20 minutos, e depois disso a gente abre a palavra para perguntas, comentários, observações, críticas à vontade. Tá? Valeu, pessoal. Vanessa, pode começar a tua apresentação. Então, boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao Renato, ao Neit, pela oportunidade de discutir aqui com vocês os resultados de uma pesquisa. Eu vou, então, compartilhar minha tela, com licença. Deu algum probleminha aqui? Peraí. Não. Agora basta você colocar a tua apresentação. Desculpa, achei que eu tinha colocado. Tá compartilhando. Isso. Joia. Tá ok a visualização? Tá, se você apertar embaixo a apresentação, fica melhor. No modo... Modo apresentação. Cheio. Isso. Perfeito, Vanessa. Ótimo. Eu gostaria, primeiramente, de dizer que, mais do que trazer resultados definitivos, né, eu estou trazendo aqui resultados preliminares de um primeiro exercício que eu fiz na minha tese, né, e eu entendo que aqui é o desenvolvimento de uma agenda de pesquisa, né, então eu estou trazendo os resultados que nós obtivemos com esse primeiro exercício que fizemos sobre essa temática na tese, e com sugestões de encaminhamentos, né, pensando numa estipulação de uma agenda de pesquisa nessa linha. Esse trabalho ele tem por objetivo investigar os fatores direcionadores ou drivers, né, dos relacionamentos de tipo bidirecional, para aquelas pessoas que não são muito familiarizadas com o diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, né, que é a base de todo esse trabalho que nós realizamos. Nós classificamos como relacionamentos de tipo bidirecional aqueles tipos de relação, né, conforme relato dos líderes dos grupos de pesquisa, que envolvem pesquisa científica com considerações de uso imediato dos resultados e pesquisa científica sem considerações de uso imediato dos resultados. Nós procuramos entender quais seriam os drivers, né, dos relacionamentos dessa natureza, de relacionamentos bidirecional, estabelecidos entre os grupos de pesquisa, os GPs brasileiros, e as pequenas e médias empresas, as PMEs. Na verdade, é um primeiro exercício nessa temática que nós realizamos, e eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que esse trabalho ele procura agregar contribuição a uma literatura ainda incipiente. Eu acho que depois da revisão da literatura que eu fiz para essa tese, para esse trabalho, eu poderia dizer que me parece que ainda há um espaço importante de desenvolvimento de trabalhos nessa direção, em trabalhos que abordem os drivers, né, os fatores direcionadores dos modos ou canais de interação entre universidades e institutos públicos de pesquisa e empresas. Só também para aquelas pessoas que não são muito familiarizadas com essa temática, né, eu gostaria de observar que a literatura, né, sobre relacionamentos cooperativos entre organizações públicas de pesquisa e firmas, ela identifica que diferentes canais ou modos de interação são usados pelas firmas para explorar o conhecimento desenvolvido pelas organizações públicas de pesquisa. E, dentre outros, né, são vários os canais, né, existentes, como, por exemplo, conferências públicas e encontro, publicações e relatórios, treinamento, pessoal contratado com graduação ou pós-graduação, intercâmbio temporário de pessoal, patentes, licenciamentos de tecnologia, contratos colaborativos formais, trocas informais de informação e consultoria, entre outros, né, para não ficar exaustivo aqui dizendo todos eles.
No que diz respeito a essa temática, nós identificamos trabalhos que abordam algumas das características dos relacionamentos UE, tais como os modos de governança, né, dos relacionamentos cooperativos, as formas e os mecanismos da interação, os fatores direcionadores ou drivers, que é onde esse trabalho se insere, bem como uma discussão dos benefícios dos canais de transferência de conhecimento. Alguns trabalhos procuram investigar os benefícios, né, de determinados canais de transferência de conhecimento. E esses últimos trabalhos, eles salientam, né, que diferentes canais de interações, eles teriam um potencial de desencadear diferentes tipos de benefícios, tanto para pesquisadores, em linhas gerais, esses trabalhos falam de benefícios intelectuais e econômicos para os pesquisadores, quanto para as firmas, tanto relacionado às atividades produtivas de curto prazo, quanto atividades inovativas, né, em termos das estratégias de inovação de longo prazo da firma. Eu queria chamar a atenção também que uma parte da pesquisa prévia diferencia esses canais de interação em canais unidirecionais e bidirecionais. Aqui eu estou citando alguns dos trabalhos, né, até do professor Suzigan et al., né, o Renato, a Márcia Rapini está citada aqui em vários trabalhos, a Valéria Arza, né, são alguns trabalhos que já trabalham com essa perspectiva, são trabalhos prévios que diferenciam esses canais entre unidirecionais e bidirecionais. No que diz respeito à caracterização desses canais bidirecionais, né, que é o foco do nosso trabalho, por exemplo, alguns trabalhos dizem os contratos de pesquisa e os projetos de P&D, que seriam os modos característicos, né, desse conjunto de relacionamentos bidirecionais, eles constituem modos intrínsecos de transferir conhecimento tácito. Uma outra característica importante, né, desses canais bidirecionais é essa perspectiva de que o conhecimento flui em ambas as direções, né, da universidade para a firma, da firma para a universidade. Os outputs do conhecimento, eles devem ser criados com base na contribuição de todos os atores. Esses canais, eles teriam um potencial para aprendizagem conjunta alto. Eles requerem uma interação pessoal muito mais estreita, né, durante o período do acordo de interação. Por exemplo, aqui também uma citação da Valéria Arza, quer dizer, o canal de aprendizado bidirecional, ele é um canal que possibilita o upgrade tecnológico da firma. E alguns trabalhos realizados também, aqui tem da Arze Vasker, Fernandes, né, que é até um trabalho ligado aqui brasileiro, enfim, alguns esforços nessa direção. Esses trabalhos identificam que os canais bidirecionais, então estou reforçando de novo, os contratos de pesquisa, né, os projetos de P&D, seriam os canais que assegurariam benefícios, tanto inovativos e produtivos para as firmas, quanto os intelectuais e econômicos para as universidades. Eu estou fazendo essa prévia só para justificar a importância, né, a justificativa da temática do nosso trabalho. Uma outra justificativa, né, da relevância desse trabalho, dessa agenda de pesquisa, é o fato de que os tipos de relacionamento mais frequentes nas interações UE no Brasil, segundo, né, com base no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, são efetivamente esses relacionamentos de tipo bidirecional. Então, são aquelas pesquisas científicas de curto ou de longo prazo, né? Também já isso fartamente constatado nos trabalhos prévios aqui do professor Suzigan, Márcia Rapini, né, professor Renato Garcia. E por que estudarmos, né, tipos de relacionamento bidirecionais de PMS? Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que os relacionamentos cooperativos de organizações públicas de pesquisa e PMS, eles apresentam um particular interesse de pesquisa por duas razões, pelo menos, assim. Essas empresas, as PMEs, a literatura que estuda os esforços inovativos dessas firmas, essa literatura mostra que essas empresas se deparam com vários problemas e obstáculos relacionados aos seus escassos recursos internos. Então, quer dizer, alguns trabalhos apontariam que a universidade tanto poderia complementar quanto, eventualmente, substituir, né, esses esforços inovativos das firmas, e poderiam, evidentemente, contribuir efetivamente aos processos inovativos dessas empresas.
Por outro lado, há também um limitado número de estudos que investigam, na perspectiva dessas firmas, os drivers dos tipos de relacionamento estabelecidos com organizações públicas de pesquisa, particularmente os relacionamentos de tipo bidirecional. Eu fiz essa breve introdução para introduzir o que seriam os relacionamentos de tipo bidirecional e por que estudá-los, né, em PMS. Eu não vou me estender aqui muito na revisão da literatura que a gente faz no artigo, mas a primeira coisa que eu chamaria a atenção é para o fato de que os trabalhos que investigam, né, os drivers dos modos ou canais de interação entre empresas e PMS é ainda uma literatura, de certa forma, incipiente, né, pelo levantamento que eu consegui fazer, embora haja trabalhos no período recente, né, que a gente, inclusive, precisa trabalhar. Mas nesses trabalhos é que a gente que analisam, né, os drivers dos relacionamentos cooperativos, dos relacionamentos UE, na perspectiva das firmas, eles identificam que alguns fatores seriam capazes de influenciar a propensão de uma firma a cooperar com universidades e PPs através de um modo ou canal de interação ou de um grupo de canais. E aí esses trabalhos investigam diferentes características, fatores estruturais da firma individual, como porte, idade, propriedade e origem do capital, setor de atividade econômica. O setor é uma variável que é bastante presente nos estudos que eu consegui levantar. Mas também alguns trabalhos investigam fatores comportamentais da firma individual, como a motivação para interagir, né? Se a motivação da firma é a resolução de um problema produtivo concreto no curto prazo, ou se é uma motivação dela, né? Quer dizer, são projetos cooperativos mais de médio e longo prazo, as atividades internas de P&D, a intensidade da P&D, os tipos de inovação, a capacidade de absorção da firma, a proximidade geográfica, né, como um fator também direcionador de determinados modos de canais, e os fatores relacionados à política de CTI, notadamente o financiamento público. Bom, adentrando especificamente, então, no trabalho, nesse primeiro exercício que nós fizemos nessa temática, a unidade de análise que nós adotamos é o relacionamento UE, né? Essa informação, ela é advinda, né, no DGP, conforme relatado pelos líderes dos grupos de pesquisa. Nesse trabalho, nós usamos dados coletados no DGP no censo de 2010, portanto, é um censo mais antigo, quando montamos a base, era o que estava disponível, e na RAIS-ID, para que pudéssemos caracterizar as firmas, né, cooperativas. As PMEs analisadas nesse trabalho são aquelas que cooperaram no censo de 2010 com GPs da área de engenharia e ciências agrárias. Essas são as duas áreas reconhecidamente como as áreas de conhecimento que possuem maior, né, intensidade da interação UE. É importante frisar também que, na ausência de um critério único para estratificarmos o que seriam PMEs, né, nas empresas dos mais diferentes setores, né, que cooperam com GPs do DGP, nós tivemos que fazer um recorte do critério do SEBRAE e do IBGE do porte do estabelecimento em função do número de pessoas ocupadas, e nós tivemos que fazer uma opção e fizemos setores de atividade econômica da indústria e da construção. Então, na nossa base de dados, nós temos CNPJs com até 499 empregados. A nossa base de dados tem 1.819 PMEs que tiveram algum tipo de relacionamento com GPs, e essas empresas tiveram 2.317 relacionamentos com grupos de pesquisa. Nesse primeiro exercício, nós estimamos 4 modelos econométricos para avaliar quais fatores que seriam capazes de influenciar o estabelecimento dos relacionamentos UE de tipo bidirecional, né, das PMEs do DGP e CNPq. Como eu havia falado, no DGP, né, CNPq, os tipos de relação entre GPs de universidades e PPs e empresas, nós reclassificamos esses tipos de relação em duas categorias. Na categoria de relacionamento bidirecional, nós colocamos pesquisa científica com considerações de uso imediato dos resultados e a pesquisa científica sem uso imediato dos resultados. E no relacionamento unidirecional, os demais, né? Transferência de tecnologia, desenvolvimento de software, engenharia não rotineira, consultoria e treinamento. Eu gostaria de chamar a atenção que essa classificação ela foi feita com base na compatibilização dos canais de transferência de conhecimento que é sugerida em Ars e Vasques, e ela já havia sido aplicada nesse trabalho Cagliari e Rapini, inclusive num outro trabalho Rapini et al. 2016, que eu até sou coautora da professora Márcia. Então, eu apliquei essa mesma compatibilização de canais aqui para classificarmos os tipos de relacionamento. A variável dependente, então, é o relacionamento bidirecional, e nós estimamos modelos de regressão logística
com a perspectiva de realizarmos a análise da chance de ocorrência do relacionamento E de tipo bidirecional. E definimos como sucesso a ocorrência de um relacionamento bidirecional. Aqui é só para mostrar rapidamente as variáveis que nós analisamos, né? A variável relacionamento bidirecional, então, são as relações bidirecionais realizadas pela firma com grupos de pesquisa, essa informação vem do DGP, o número de empregados vem da RAIS-ID, o SAT, nós incluímos DAMEs para o setor de atividade econômica, né? Nós classificamos as firmas do setor industrial com base naquele trabalho do Campos e o Raca Ruiz, que publicado na RBI, e utilizamos os trabalhos do Kubota e do Freire para caracterizarmos as firmas dos QIBs. Essa variável, a capacidade de absorção, nós tomamos como percentual de funcionários com nível superior ou mais, é uma informação que vem da RAIS-ID, e uma DAME para financiamento público a partir de informações de um banco, né, de informações de acesso a dos instrumentos, né, da política de CITI, do BNDES, FINEP, CNPq, MCTI e FAPESP. Esse banco nos foi gentilmente fornecido pela professora Márcia Rapini, o professor Renato Garcia também tinha os dados da FAPESP, né? Nós juntamos os dois bancos e cruzamos os CNPJs. Em termos da estratégia também, nós estimamos primeiramente um modelo de regressão que considera todas as empresas interativas do DGP com menos de 500 empregados, e estimamos 3 modelos de regressão logística, no quais essas empresas da base de dados foram categorizadas por faixas de porte segundo o pessoal ocupado. Então, um modelo para empresas com até 19 funcionários, um outro para empresas com 20 a 99, um terceiro grupo para 100 a 499 funcionários. A nossa hipótese central era de que fatores estruturais e comportamentais das empresas interativas, né, as variáveis que nós conseguimos introduzir nesse trabalho, porte, setor de atividade econômica, a capacidade de absorção e da política de CITI, no caso, acesso ao financiamento público, elas constituam fatores direcionadores ou drivers dos relacionamentos de tipo bidirecional de GPs e PMS, e aí também considerando, né, a literatura sobre PMS, que chama atenção fortemente para a heterogeneidade que caracteriza esse segmento de empresas de pequeno porte, né? Nós achamos que seria interessante quebrarmos, né, essa base de dados nesses 3 segmentos, porque supomos, né, realizamos uma suposição de que os fatores direcionadores, considerando-se essa heterogeneidade que caracteriza as PMEs, os fatores direcionadores dos relacionamentos, eles poderiam ser diferenciados ou poderiam implicar especificidades segundo a faixa de porte da empresa. Então, aqui já adentrando especificamente nos resultados do modelo com as empresas com até 499. O que nós encontramos é que as empresas dos setores comércio e outros serviços, setores industriais dominados por fornecedores, industriais fornecedores especializados, QIBs e outros, né? Os QIBs são os serviços intensivos em conhecimento, e o financiamento público encontram-se associados ao relacionamento de tipo bidirecional estabelecido entre os GPs e as PMEs. E no caso das variáveis SAT, todas elas, né, esses setores aqui que eu acabei de mencionar, o sinal negativo desses coeficientes implica uma redução da chance de um grupo de pesquisa estabelecer relacionamentos bidirecionais com firmas pertencentes a cada um desses setores em relação à categoria de referência, que são os setores industriais baseados em ciência, intensivos em P&D. Né? Então, esse é um resultado bastante coerente com a literatura, né? Quer dizer, a chance, né, de estabelecimento de relacionamentos cooperativos bidirecionais desses setores, ela se reduz em relação à chance dos setores industriais baseados em ciência e intensivos em P&D. E nós identificamos também um sinal positivo do coeficiente da variável financiamento público, que implicando o aumento da chance de um GP estabelecer relacionamentos bidirecionais com firmas que acessaram financiamento público em relação àquelas que não receberam. Aqui é só eu não vou me estender, não, depois se alguém quiser eu posso mostrar os resultados das estimações. Em termos dos efeitos, né, então nós já vimos que os setores, todas as variáveis setores são sinais negativos, né? Eu só vou mostrar um deles aqui, por exemplo, que a chance de um grupo de pesquisa ter relacionamentos UE do tipo bidirecional com firmas pertencentes aos setores de comércio e outros serviços, ela é 44,78% da chance das firmas que pertencem aos setores industriais baseados em ciência, intensivos em P&D, que é a nossa categoria de referência. Por outro lado, a chance de um GP possuir relacionamentos de tipo bidirecional com empresas que receberam financiamento público, ele é 27,21 maior do que a chance das empresas que não o acessaram.
Aqui, a visualização não é muito boa, mas aqui eu tenho já os resultados das estimações por faixa de porte. Eu vou relatá-los aqui, depois, se alguém quiser, eu posso mostrá-los por faixa. Aqui eu já estou apresentando os resultados dos 3 modelos com as empresas categorizadas por faixa de porte, e o que nós observamos, isso aqui é uma coisa que eu claramente entendo que a gente precisa avançar no entendimento desse resultado. E aqui eu acho que tem uma agenda de pesquisa importante também para entendermos em termos de estudos de PNS, né, relacionamentos cooperativos de PNS. Quando nós controlamos o efeito do porte das PMEs, nós encontramos evidências de que características intrínsecas a cada faixa poderiam estar exercendo uma influência sobre o estabelecimento dos relacionamentos web direcionais. Então, quando trabalhamos nas firmas com até 19 empregados, nós encontramos que o setor de atividade econômica e o acesso ao financiamento público constituem fatores direcionadores dos relacionamentos web de tipo bidirecional. Quer dizer, para essas empresas, acessar o financiamento público aumenta a probabilidade de estabelecimento de relacionamentos web bidirecionais. No que tange aos setores, nós encontramos que pertencer aos setores de agricultura, pecuária, nós agrupamos, né, silvicultura, exploração florestal, pesca, aquicultura, comércio e outros serviços, reduz a probabilidade de que os GPs e PNS estabeleçam relacionamento de tipo bidirecional em relação às empresas dos setores industriais baseados em ciência intensivos em P&D. Nas firmas entre 20 e 99 empregados, as únicas variáveis que se mostraram significativas foram as firmas dos setores comércio e outros serviços, industriais dominados por fornecedores, industriais fornecedores especializados, que apresentam uma menor probabilidade de estabelecimento de relacionamentos bidirecionais com GPs em relação às empresas dos setores industriais baseados em ciência e intensivos em P&D. E quando nós adentramos na faixa de empresas de porte superior, né, nenhuma dessas variáveis se mostrou significativa, o que nos sugere, né, eu falo que aqui claramente me parece que é uma coisa importante, assim, em termos de entendermos com trabalhos futuros, no que nos sugere que, para as empresas dessa faixa de porte, o que seria significativo é que elas pertencessem a essa faixa de porte especificamente, né? Quer dizer, essas variáveis não se mostraram significativas as variáveis que nós estudamos neste modelo não se mostraram significativas. Esse quadro aqui. É uma coisa que claramente eu sinto que a gente precisa avançar para entender melhor esse resultado. Então, já caminhando, né, para a finalização e a discussão dos resultados, é isso que eu estou dizendo, quando a gente realiza a categorização das empresas por faixa de porte, o que nos parece, né, uma sugestão indicativa, é de que, à medida em que nós caminhamos na direção do aumento do porte da PME interativa, é como se houvesse uma redução dos fatores estruturais e comportamentais e da política de CIT que influenciam o estabelecimento de relacionamentos web dessa natureza. É como se nessa faixa de porte superior notabilizasse-se o efeito do porte da firma. A gente poderia dizer, por exemplo, que talvez essas empresas necessitem menos de financiamento público para estabelecerem relacionamentos web de tipo bidirecional do que as empresas até 19 empregados, né? Um resultado que contraria a nossa expectativa, né, um resultado inesperado, que eu estou dizendo que contraria o que a literatura nos mostra, é que a variável capacidade de absorção, né, que nesse trabalho nós tomamos como percentual de funcionários com nível superior ou mais, essa variável não se mostrou significativa em nenhum dos 4 modelos estimados. E aí a gente tem 2 possíveis explicações, que aqui também eu acho que há uma agenda de pesquisa interessante para a gente entender isso melhor, né? Uma das possibilidades é esse entendimento de que, em PMEs, né, os recursos humanos com nível superior ou mais, eles são bastante escassos na maior parte das empresas. Então, a título de exemplificação, 42% das empresas dessa base, né, que eu estou analisando no censo de 2010, elas têm menos de 9% dos empregados com nível superior ou mais. Quer dizer, nós fizemos um estudo de caso, eu, Renato e Bacic, de uma empresa que coopera com a Unicamp, ela tinha um único funcionário com nível superior ou mais, era um graduado e mestre pela Unicamp, e era a pessoa que fazia toda a gestão do acordo cooperativo, ele claramente se comportava como um gatekeeper do conhecimento, né? Então, uma possibilidade é que seja esse efeito, né? Assim, por isso essa variável não se mostrou significativa.
A outra questão também, que é importante a gente pensar quando analisa por que essa variável capacidade de absorção ela não se mostrou significativa, é o fato de que, embora as interações UE, né, quer dizer, no Brasil, elas englobem majoritariamente pesquisas científicas de curto ou longo prazo, é possível que uma parcela significativa das demandas específicas das PMEs do DGP, as universidades e os IPPs não requisite capacitações mais complexas das firmas, né? Não esteja próximo à fronteira do conhecimento científico. E aí é importante, eu acho que essa hipótese ela é corroborada pelo resultado que está aqui embaixo, né? Uma peculiaridade do padrão dos relacionamentos cooperativos de PMEs brasileiras e GPs, o fato de que, quando eu vou olhar os setores, né, dessas empresas, quase metade delas, 49,30% dos relacionamentos UE de tipo bidirecional, são estabelecidos com empresas dos setores de comércio e outros serviços, à exceção dos KIBs, né? E com setores dominados por fornecedores. Então, na verdade, inclusive a professora Márcia Rapini e o Thiago Cagliari já haviam mencionado isso num trabalho com todas as empresas do DGP, isso apareceu claramente aqui nas PMEs também, quer dizer, é uma particularidade, né? Os relacionamentos cooperativos bidirecionais, eles são estabelecidos com o setor que não constitui um locus, né, de inovação tecnológica propriamente dita. Então, já caminhando para as limitações e a agenda de pesquisa, eu chamaria atenção para o fato, né, de que essas regressões que nós estimamos, elas apresentam um elevado grau de significância estatística, os modelos estimados se ajustam bem aos dados, aquelas análises de resíduos, né, eu tenho, enfim, um material todo aqui que mostra, o problema não parece ser estatístico, do ponto de vista, esses resultados que nós encontramos. O que a gente poderia pensar é que essas variáveis explanatórias investigadas, elas explicam apenas parcialmente essa variável resposta tipo de relacionamento web direcional, né? Então, eu acho, assim, como uma agenda de pesquisa, me parece que seria interessante pensar na inserção na modelagem de outras variáveis explanatórias que possivelmente se relacionassem com o estabelecimento de relacionamentos web de tipo bidirecional, inclusive nessa faixa superior de porte das PMEs, de 100 a 499 empregados, que eu acho que é um resultado que intriga, né? A gente tem que olhar também melhor para essa faixa. Então, eu acho que seria, se a gente, né, em exercícios futuros, inserirmos outras características das empresas, se conseguíssemos avançar nas características mesmo estruturais da firma, idade da firma, né, para avaliar se é uma startup ou se é uma firma já estabelecida, propriedade do capital, propriedade e origem do capital, evidentemente, todas as perspectivas, né, de a motivação da firma, que eu acho que isso também é uma coisa que parece extremamente relevante, né, se conseguíssemos, por meio de surveys, por exemplo, ela procura a universidade para uma resolução de um problema de curto prazo, né, de uma resolução de um processo, uma questão produtiva de curto prazo, ou se é uma estratégia inovativa de longo prazo, os esforços cooperativos das firmas, né, certamente até, eu não sei, assim, do ponto de vista de viabilização, mas aprimorarmos essa proxy da capacidade de absorção que nós trabalhamos com, ela está respaldada na literatura e era a que nós tínhamos, né, quando utilizamos o DGP e a RAIS, mas eu não sei, eventualmente tentarmos refinar essa proxy também. Certamente a questão das demais áreas do conhecimento do GP, eu não tenho dúvida de que esse trabalho está circunscrito as empresas dos setores, as empresas que se relacionam com GPs, né, das ciências agrárias e engenharias, e aqui é muito interessante, porque esse trabalho da sequência é uma discussão que a Márcia Rapini fez na semana passada, e eu não tenho dúvidas de que, né, quando ela trouxe os grupos da área de ciências humanas, ciências sociais, quer dizer, então aí tem, né, é preciso avançar nessa discussão das demais áreas do conhecimento, como modelar isso, né, por dummies, enfim, ou fazer estudos específicos por áreas, eu não sei, aqui tem uma agenda de pesquisa. Avançar nas características do conhecimento subjacente, no tipo de tecnologia transferida, né, eu não tenho dúvida de que são variáveis que impactam aqui também nessa questão dos drivers, né, dos relacionamentos cooperativos web. Uma outra coisa também que essa relação de causalidade entre financiamento público e relacionamento web direcional, é que nos meus modelos, é claro,
a importância do financiamento público, né, como ele aumenta, né, evidentemente, a chance do estabelecimento de um relacionamento web direcional para as empresas, para como um todo, para o conjunto das empresas com até 499 empregados, mas também para as empresas com até 19 empregados, e particularmente nessa faixa de empresas, mas a gente sabe também que alguns instrumentos induzem a formalização do acordo cooperativo, né? Então, assim, essa coisa da relação de causalidade entre financiamento público e relacionamento web direcional também acho que tem uma agenda importante aqui para a gente entender o quanto ele é um indutor, né? Mas ele, quer dizer, ele também a própria concepção do instrumento induz que o relacionamento seja bidirecional. Eu também acho que, em termos de uma agenda de pesquisa, né, avançar na compreensão da heterogeneidade que caracteriza os relacionamentos cooperativos de PMEs brasileiras. Eu não tenho dúvida, assim, depois desse trabalho que eu fiz com o professor Renato Garcia, em que a gente trabalhou, né, tanto com as empresas como um todo, né, todas as empresas até 499 CNPJs, e depois, quando nós abrimos nos modelos por categorias, mas também os estudos de caso que nós fizemos de pequenas empresas, de médias empresas, há uma heterogeneidade muito importante nesse segmento. Então, eu acho que também, assim como a agenda de pesquisa, é importante avançar na compreensão dessa heterogeneidade. Quando falamos PMEs, ali dentro tem realidades, tem startup, tem empresas mais estabelecidas, então é muito heterogêneo esse segmento. E uma outra coisa que aqui também eu estou, né, me baseando, inclusive, nos autores que já trabalharam, né, com esses indicadores, trabalho Suzy Gunn et al., né, o Renato é um dos coautores, Márcia Rapini e Érica Rigg aqui, essa perspectiva de que nós estamos modelando aqui um fenômeno, né, cuja unidade de análise é o nível de relacionamento. A categorização da variável dependente ela foi realizada a partir da perspectiva dos líderes dos grupos de pesquisa, né? Aqui eu estou citando o trabalho Suzy Gunn et al., Rigg e Rapini, já haviam levantado essa questão da limitação imposta por esse tipo de indicador, né? Esses autores já haviam chamado a atenção para as limitações e problemas inerentes à coleta de dados, tanto no sentido da autodeclaração, da subjetividade das percepções individuais dos líderes, né? Então, por exemplo, é muito possível que uma prestação de serviço ali, né, entre como esse relacionamento né, de curto prazo, né, uma pesquisa com considerações de uso imediato dos resultados. E aí, só para finalizar também, nos estudos de caso que eu fiz com algumas empresas, um gestor de P&D de uma das empresas que eu pesquisei, ele falou claramente também que, por parte dos pesquisadores, para justificarem suas instituições, o relacionamento cooperativo, às vezes a prestação de serviço ela vinha por meio de um acordo, ali viria como uma pesquisa, né? Então, são limitações importantes, né? Essa coisa, eu já estou finalizando, eu chamaria a atenção essas limitações como um todo. A própria variável que a gente está trabalhando, acho extremamente interessante que a gente possa, em estudos futuros, avançarmos nela, no trabalho, né, dos trabalhos com essa variável, mas sabemos das limitações da variável e também essa perspectiva das áreas, né, porque aqui eu estou trabalhando com duas áreas de conhecimento, e o trabalho da Márcia Rapini na última sessão me fez pensar muito que é preciso considerar toda essa questão das diferenças das áreas de conhecimento. Eu agradeço e peço desculpas se estendi. Obrigado, Vanessa. Muito boa apresentação. Palavra aberta, pessoal. Perguntas, comentários, críticas. Pode, Rosa. Obrigado pela presença. Tá. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Vanessa pelo excelente trabalho. Quando eu vi ela falando, né, do esforço da literatura econômica, se a base de dados que eu conheço é uma base bem complicada, bem complexa, né? Literalmente tirar leite de pedra, né? Porque você tem aí um conjunto de informações gigantesco. Então, assim, eu já te parabenizo
pela qualidade do trabalho e pelo grande esforço que você teve, né? O meu comentário seria no sentido de, como você falou no final, de futura contribuição, né, de explorar mais o trabalho, iria nesse sentido, de explorar as variáveis que você tem, explorar as características dessas variáveis, porque a gente fica tão preocupado em saber se tal variável é significativa Sim. ou não, que a gente esquece de ver aquela variável em seu conjunto. Né? Então, você tem uma força aí muito grande no conjunto das variáveis, você tem que explorar a magnitude, a intensidade dessas variáveis para a resposta exatamente dos relacionamentos que você quer, né? Os relacionamentos bidirecionais de pequenas e médias empresas. Tá? O mais importante nesse sentido, né, o que eu acho que para você explorar para os futuros trabalhos é conhecer e analisar essas variáveis, o comportamento dessas variáveis em conjunto. Tá? Então, você pode explorar diversas técnicas, a própria análise multivariada está aí para você explorar bastante. Tá? Exatamente porque diminuiu o problema da causalidade reversa que você falou. Sim. Né? É um grande problema quando se trata não somente da inovação, mas no ponto específico aí dos drivers e da investigação entre empresas e universidades. Né? Então, você tem aí o problema da qualidade institucional, quer dizer, empresas com pequeno potencial, elas costumam escolher instituições menores, né? Instituições onde Sim. elas possuem uma capacidade de serem abraçadas. Né? Por isso, a literatura vai te fortalecer, né, para você encontrar novos métodos, novas tentativas, novos instrumentos para você literalmente brincar com essas variáveis, porque o conjunto de variáveis que você tem é muito bom, sabe? É gigantesco. Então, vai fundo e explora essas variáveis. Basicamente é isso. Obrigado, Rosa. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Antes de voltar a palavra para a Vanessa. Rosa, agradeço imensamente as palavras, né, gentis a respeito do trabalho, as sugestões. Eu vou tentar explorá-la, sim, né? Quer dizer, isso aqui, na verdade, foi um exercício, a gente tinha as informações, a gente fez um primeiro trabalho testando a intensidade da interação, quais eram os drivers da intensidade da interação, e essa variável, tipo de relacionamento, né, ela nos intrigou para tentarmos identificar agora, enfim, né, com que ela se relacionaria com quais variáveis, né? A gente tem uma limitação importante de trabalharmos com as informações assim da RAIS e, né, cruzamos RAIS e DGP, né? Mas eu não tenho dúvidas da importância de avançarmos até isso, como você está falando, tanto na perspectiva do refinamento das técnicas, você sugeriu análise multivariada, né? Eu anotei aqui como uma possibilidade, e eu não tenho dúvida de que há realmente essa perspectiva de considerar questões de governança. Então, você estava falando isso, eu achei um trabalho interessantíssimo da Itália, que mostrava que as pequenas firmas da região do Piemonte, na Itália, elas, na perspectiva da governança dos acordos cooperativos, elas quase nunca procuravam os instrumentos formais da universidade. Elas buscavam as suas relações diretas com pesquisadores, né? Então, elas não usavam mecanismos formais da universidade, os escritórios de transferência de tecnologia. Então, eu acho que há muito para avançar, sim. Agradeço muito a contribuição, Rosa. Valeu, Vanessa. Tá? Boa sorte. Obrigada. Márcia. Vocês estão me escutando bem? Sim. Perfeitamente. Vou ver se eu ponho a câmera aqui. Bom, Vanessa, bom, de alguma forma já conheci o trabalho, né? Também acho que reforçar o que a Rosa disse, né? Porque realmente é uma base que vocês praticamente tentaram qualificar ela, né? Porque é uma base que a gente, como você disse, ela é declarada pelo líder e você trabalhou as características da empresa.
né? Então, tudo isso exigiu um trabalho de qualificar a base, de cruzar com outras bases, né? Bom, na verdade, acho que há 2 pontos, né? Eu queria incentivar, né, que você e o grupo do Renato tentassem ampliar a análise para os censos mais novos. Ah, Né? sim, perfeito. Já tem um esforço que vocês fizeram com a RAIS, né? Enfim, então, acho que vale a pena, né? Porque a gente teve um aumento nesses 2 censos, né? Então, enfim, queria incentivar esse esforço, né? E o outro, Vanessa, é um pouco para a gente quebrar um pouco a cabeça em relação a essa discussão da capacidade de absorção, sabe? A gente aqui, né, eu e o André estamos agora orientando uma aluna e estamos quebrando a cabeça, porque a gente parte do pressuposto de que ter pessoal qualificado, daí a empresa tem a capacidade de absorção. Sim. Né? Mas o que a gente tem encontrado em alguns trabalhos é que essa capacidade, no caso da interação com a universidade, ela vai sendo construída. Ah, né? perfeito. Então, assim, a empresa começa, né? E, inclusive, o tipo de canal que ela usa vai se sofisticando com esse aumento do que a literatura chama de capacidade de absorção, né? Mas que o André já tem dito que, na verdade, não é uma capacidade de absorção, é uma capacidade de aprendizado muito ainda rudimentar, que em algum momento vai virar, né? Porque a gente não tem essa... Não, né? E aí, então, assim, eu acho que essa variável, pessoal qualificado, ela não é uma boa variável, porque é como se você estivesse partindo do pressuposto de que as empresas já têm. Sim, né? E o que a gente tem visto é que ela é, muitas vezes, construída, né? Então, a empresa vai cooperando, colaborando, vai construindo, né? Então, e aí um pouco quebrar a cabeça nisso, né? Talvez, enfim, eu não conheço muito o banco da RAIS, o que tem. Então, a perspectiva temporal pode permitir isso, né? Trabalhar uma empresa em diferentes censos, e alguma outra variável que permita inferir essa construção de alguma capacidade, que não necessariamente é pessoal qualificado, né? Então, o trabalho do André também deixou claro que tem a questão da organizacional, né? Que, enfim, não sei se dá para captar na RAIS, mas é um pouco isso, né? Eu acho que é uma agenda, né? E a gente parte que já tem, só que ela é construída, ainda mais para as empresas do teu porte, tá? Sim. Então, enfim, acho que é isso. Acho que queria, né, sugerir que vocês tentassem propor uma variável, né, trabalhar o censo, né, e também parabenizar, né, porque o que você fez de construir essa base de dados realmente é um trabalho muito importante, muito relevante, né, para poder conseguir ter uma análise substancial, tá? Então é isso, gente. Obrigada. Posso responder, Renato? Posso responder? Sim, Márcia, claro. agradeço muitíssimo a sua observação, anotei aqui, eu não tenho dúvidas da relevância disso. E aí até é muito interessante isso que você está falando, a gente parte do pressuposto, né? A literatura fala capacidade de absorção como pré-requisito para, né? E então eu acho que principalmente considerando, né, a estrutura produtiva brasileira, a heterogeneidade, né, estrutural nossa aqui, eu não tenho dúvidas de que talvez isso ajude a entender também por que essa variável, né, que nos intrigou, nós fomos procurando que essa variável ela fosse significativa, né, o percentual de funcionários com nível superior ou mais, ela se mostrou, eu acho que talvez essa perspectiva que você está me dando é o que nos ajuda a entender o comportamento disso, né? E aí, só puxando essa perspectiva que você tinha falado da importância de trabalhar a perspectiva temporal e o quanto essa perspectiva do aprendizado da firma ela vai aprendendo, né, no decorrer do estabelecimento dos relacionamentos cooperativos, me lembra outra variável explicativa que eu usei no outro modelo de intensidade da interação, que é a variável que apresentou o maior efeito, né, Renato deve se lembrar disso, a variável que apresentou o maior efeito, né, da firma de aumento da intensidade de interação era o fato dela ter tido uma experiência prévia com a cooperação. No outro modelo, quando nós trabalhamos... Então, eu acho que
a explicação deve claramente vir por aí, né? Essa perspectiva que você está falando, do aprendizado da firma, né? No estabelecimento de relacionamentos cooperativos, na gestão, na construção dessa capacidade. Talvez isso foi muito boa essa conversa aqui, porque eu acho que me ajuda a entender também melhor esse resultado que incomoda da capacidade de absorção, né? Elas constroem relacionamentos cooperativos bidirecionais quer dizer, segundo o modelo, né, com uma variável que não influi. E o fato, e mais ainda, a particularidade de PMS, né? É que eu e o Renato, nós estudamos uma empresa que tem um acordo cooperativo com a Unicamp, uma relação de longa data. A empresa tinha um único funcionário com nível superior, era um ex-aluno de graduação e mestrado da Unicamp, o gerente de produto, era o cara que fazia toda a gestão, a interação com a universidade, um gatekeeper, assim, né, nos pareceu na época um gatekeeper no sentido muito, assim, completo do termo. Então, eu acho que é isso mesmo, Márcia, a chave para... Depois até eu quero ver com você esses trabalhos também, que, em termos de literatura, que ajudam a mostrar essa perspectiva, né, da construção da capacidade, à medida em que a firma vai estabelecendo relacionamentos cooperativos, né? Tá, Mas agradeço muitíssimo os comentários, viu? Foram muito enriquecedores. Mais uma pergunta, pessoal? Eu tenho um comentário para fazer. Vanessa. Pois não? Abel, fala. Fala rapidinho. Parabéns pelo seu trabalho, tá bem escrito, você poderia, né, com o Renato. Uma dúvida, a base que vocês têm, é possível analisar por meio das regiões ou por macro-regiões? Ou não é possível? Porque eu não conheço essa base de grupos. O pessoal do Renato... Posso responder direto, Renato? Desculpa. Claro. O pessoal do Renato trabalha com as questões de proximidade, né, Renato? A questão poderíamos tentar... Sim, o pessoal do Renato nós temos a informação no DGP da localização do grupo, né? E o pessoal do Renato tem os indicadores de distância geográfica. Porque eu digo isso, no trabalho que a gente fez agora com a Suelene, que é da tese, é o que a gente percebeu, a gente tem uma conexão que é como se fosse com a invenção das patentes. E aí, quando a gente analisou por macro-região, que a gente separou Norte, Nordeste, Centro-Oeste, do Sul e Sudeste, essas conexões, que a gente chama de conexão externa da tecnologia, que a gente utiliza por patente, ela tinha efeito positivo, mas não era significativa. Sim. E talvez analisar ou fazer uma subseção seja possível. Sim. Que vocês têm, não sei. Essa informação, Mabel, existe sim, ela teria que ser trabalhada. Eu acabei não inserindo a questão da localização dos grupos, né? Mas o pessoal lá no grupo do Renato tem sim a questão da distância da interação. Eu acho que vale a pena. Eu anotei aqui com a sua sugestão e agradeço muito de tentar trabalhar essa perspectiva, né? Agradeço a sugestão. Nada, imagina. Antônio, você quer fazer um comentário? Liga seu mic. Não, por enquanto não, eu só observei e tenho que ainda me acostumar com os termos, eu levo um tempo. Né? Dá para entender alguma coisa, mas os termos assim, você fica pensando nele, então você perde. Tá bom. Obrigado, Antônio. Obrigado, eu que agradeço, imagina. Agradeço. Obrigado, Antônio. Deixa eu fazer uns comentários. Eu acho que a primeira coisa tem um mérito de tratar essa questão, né? Porque a revisão da literatura que a gente fez, nós conseguimos encontrar alguns trabalhos, a gente fez, a Vanessa fez, na verdade, a gente consegue encontrar alguns trabalhos nos anos 90, começo dos 2000, sobre interações de pequenas empresas com universidades, e esse tema some da literatura, especialmente da literatura aplicada, tá? E a minha percepção é que faltam dados, tá? Não faltam dados, as pessoas simplesmente vão onde os dados estão mais disponíveis, né? Então, eu acho que tem um mérito de tratar essa questão. Agora, tem uma chave que a Vanessa falou, mas eu gostaria de ressaltar,
que é a questão da heterogeneidade das pequenas empresas. Quando a gente pega os resultados do modelo que a Vanessa rodou e apresentou, né, a gente olha que você tem, primeiro, a quantidade de observações não é lá tão grande, né? E depois você tem uma heterogeneidade muito grande. Então, quando você tem, dentro do universo das pequenas empresas, você tem empresas que são de comércio, serviços, e também empresas que são startups, dos setores baseados em ciência, né, das high-tech, são startups que muitas vezes nasceram da universidade, então tem elementos que vão além dos elementos tecnológicos, como a Vanessa... O trabalho econométrico não mostra isso, tá? Existem elementos que vão além do fator tecnológico, né? Então, questões de relacionamento, são questões de compreender as demandas da empresa e os anseios do pesquisador universitário. Então, tem uma questão aí... claro. Exato, Vanessa, que é difícil de mensurar do ponto de vista econométrico, tá? Porque tem uma ação aí que ela é construída ao longo do tempo. Sim. E não é construída na relação, às vezes é uma relação prévia, né? Vanessa, quer se falar? Não, estou concordando com você. Fica à vontade, desculpa. Beleza. Agora, quanto à capacidade de absorção, tá? Eu acho o que acontece, eu concordo com todas as observações que a Márcia fez, concordo com o que a Vanessa falou, óbvio. A Vanessa já falou isso que eu vou dizer, mas eu queria ressaltar mais uma vez. A variável que a gente usa, capacidade de absorção, é uma variável de share, de participação. É a quantidade de empregados da empresa superior. E aí, imagina isso para a pequena empresa. Quando você pega a grande empresa, ou para as empresas em geral, essa variável ela se torna mais ou menos homogênea. Agora, para a pequena empresa, às vezes o cara tem 10 funcionários, todos são engenheiros, tá certo? Então vai dar um share de 100%. Às vezes o cara tem, sei lá, 2 funcionários, um é engenheiro, o outro vai dar 1%, vai dar 50%, e assim por diante. Tá? Então eu acho que a variável é ruim. Tá? Sim. A variável que a gente usa não é uma variável boa. Então, quando a gente usa uma variável boa, a gente bota dentro do modelo e tenta fazer o molho ali, né? Bota tudo lá dentro para fazer o molho, aí essa variável, nesse contexto, desanda. Tá? Perfeitamente. Então, eu acho que não tem muito o que dizer. Eu acho que é uma questão da variável mesmo. A gente tentou, né, Vanessa, fazer outro recorte, pensar outras variáveis, e mesmo assim não entrou. Então, eu não acho que a capacidade de absorção não importa, mas eu acho que a capacidade de absorção, tal qual a gente mede para a pequena empresa, ela não correlaciona, isso sim. Perfeito. A quantidade de relacionamentos bidirecionais. Tá? Então, acho que essa eu acho que isso que ocorre com essa variável. Né? Isso é importante, né, Vanessa, para nós, né, essa observação. E tem que deixar isso muito claro no texto, né? No escrito, né? Que a gente vai estar lá para explicar. Tá? Mas pessoal, não sei se tem mais algum... Vanessa, fala. Desculpa. Não, desculpa. Eu só estou concordando com você e falo assim, do ponto de vista como pesquisadora, o aprendizado nesse sentido, a construção do aprendizado meu, né? A gente está falando de aprendizado, de estabelecimento de relacionamentos cooperativos, as capacitações que as firmas vão construindo, e eu estou aprendendo sobre PMEs, e eu acho que a chave é isso mesmo, né? Essa proxy não é uma proxy das mais boa para particularmente para PMEs, né? Exatamente. Para muitos, a maioria dos estudos joga isso dentro da modelagem econométrica, dá bons resultados, mas aqui não deu, mas eu acho que é por isso. Bom, pessoal, pergunto se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, uma observação, um comentário. Pessoal que está aqui, todo mundo, agradeço mais uma vez a presença. Tá? Na semana que vem, pessoal, até já coloquei no chat, tá? A apresentação vai ser da Marina, que está aqui com a gente, também mais uma aí da bancada mineira dos nossos seminários.
A apresentação da Marina semana que vem, pessoal, que eu convido a todos. Learning from Enduring Losers. Technological Paradigms Influence on Fuel Cell Design Activities. Tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou encerrando por aqui. Semana que vem eu espero encontrá-los mais uma vez neste espaço. Um abraço a todos. Valeu. Tchau. Muito obrigada a todos pelas contribuições. Agradeço muito. Tá. Obrigada, gente.